Olá, está começando agora o programa Fé para Hoje e é muito bom ter você como companhia. Como você sabe, nós temos, e é a proposta desse programa, enfrentar os desafios do dia a dia com a melhor, mais poderosa e eficiente arma que temos, que é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus não diz apenas de onde viemos e nem apenas para onde vamos. Ela diz como devemos caminhar aqui, quais os recursos, qual é a forma de pensamento que deve estruturar a nossa vida segundo, de fato, a Palavra de Deus. Um desses desafios deste mundo são as tecnologias. Quer você queira, quer não, estamos lidando com elas o tempo todo. Neste momento, eu falo com você fazendo uso de uma. O sinal da televisão, o sinal da internet, você está usando um aparelho para me ouvir, ou alguns aparelhos. E se você olhar ao seu redor, se você estiver na sua casa, você está cercado de tecnologias e nem todas fazem parte da nossa consciência. Pois bem, há desafios educacionais, há desafios no desenvolvimento espiritual e a Bíblia responde, e responde desde o começo da história. Então, nesse programa, nós vamos nos posicionar para entender qual é a relação entre a imagem de Deus em nós e a tecnologia e como podemos sair bem nesse processo todo. Logo após a vinheta, eu já espero você. Temos começado o programa de uma maneira bem legal nos últimos dias e que tem nos feito bem felizes, que é responder as perguntas que os nossos amigos nos mandam. Antes de responder a pergunta de hoje, quero chamar sua atenção. Você já está inscrito no canal do YouTube do Fé para Hoje? Não ainda? Vai lá, se inscreva. E se você ativar as notificações, você fica sabendo automaticamente quando tem uma nova postagem. E tem conteúdo novo toda semana. Você pode fazer também isso nas nossas outras redes sociais, como por exemplo o Instagram. Tem sim uma página do Instagram lá do Fé para Hoje e tem vídeos curtos, tem mensagens motivacionais, tem meditações, nós estamos lá também. E você pode preferir mandar suas perguntas tanto pelo Instagram como fazendo ali nos comentários do YouTube. Isso é muito importante. Uma boa parte das pessoas que conversam com a gente, que nos assistem, assistem pela televisão. Olha, você se conectar com o YouTube e também acompanhar os conteúdos da Novo Tempo no NT Play faz com que você possa assistir na hora que você quiser, porque os conteúdos estão sempre disponíveis. A pergunta que nos chegou hoje aqui é essa. Veja que pergunta importante. Escuta só. A frase é: você tem colocado seus planos nas mãos de Deus? Ele não só conhece o futuro, mas deseja o melhor para você. Confie e consagre a Ele cada passo de sua jornada. Essa é uma frase que foi falada no programa. E agora a pergunta da nossa amiga é: como funciona isso na prática? Pastor, sempre me perguntei o que seria consagrar todos os meus planos a Deus. Que pergunta boa, muito boa. Nós não conseguimos manter todos os nossos planos intactos quando nós conhecemos a Deus. Não tem como fazer isso. O Deus da Bíblia, o Deus de verdade, quando Jesus Cristo entra na vida de alguém, ele requer intimidade. Deus não quer ser um amigo distante de você. Ele é amigo íntimo. Ele quer sentar à mesa e comer junto com você. Ele já fala dessa intimidade nos seus convites. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A intimidade é profunda. Deus está no dia a dia com você, Ele vai ao trabalho com você, Ele vai para o guarda-roupa escolher roupa com você, Ele vai para a loja, Ele entra no quarto, Ele é um Deus íntimo. Nenhuma intimidade permite que os planos permaneçam intactos, porque se você está sempre junto com uma pessoa, ela está sempre dentro dos seus planos e os gostos dela também. Portanto, se espera que quando Jesus entra na vida, os planos se alterem, porque os planos são feitos a partir da sabedoria dele, do desejo dele. Mas isso não impede você de sonhar, não impede você de organizar e de projetar a vida. Então, a regra básica é, primeiro, nos seus planos, quais são as pessoas que estão envolvidas e serão impactadas nela? Se no final da conquista dos seus sonhos, se no final dos seus planos só você sorriu, esse plano não é divino. Os planos divinos para conosco envolvem a alegria das outras pessoas, envolve o desenvolvimento e serviço de outras pessoas. Na conclusão desse plano e no processo, Deus é glorificado, porque se Deus não apareceu no processo, esse plano também não é divino.
E segundo, esse plano ele pode ser continuado ou repreendido na eternidade no seu sentido mais profundo e básico. Não que, por exemplo, você queira fazer odontologia e acha que vai lidar com cáries na eternidade. Não, isso não acontece. Mas pensar no desenvolvimento de alguém, que é o profundo aspecto de um plano de desenvolvimento na área de saúde, por exemplo, faz parte disso. Consagre todos os seus planos para Deus e não ache que Deus confiou na sua inteligência para que essas coisas aconteçam. Tudo isso vem dele. Então, colocar os planos na mão de Deus é ter a palavra na mente para que com a palavra revelada de Deus a gente consiga prosseguir. Olha, a Bíblia traz desafios, ela traz textos importantes e esses textos, quando compreendidos, fazem com que a gente olhe o mundo de maneira muito mais segura. A Rede Novo Tempo lançou a revista Esperança Novo Tempo na mira da verdade. Para quem é acompanhante, quem é telespectador da Novo Tempo, sabe que na mira da verdade já é uma marca bem consolidada. Tito e Leandro Quadros se empenham em resolver os problemas que as pessoas têm com os textos bíblicos, responder as perguntas delas e agora uma seleção de textos que são complicados para algumas pessoas, mas estão descomplicados aqui, chega de maneira publicada, com espaço maior, com bastante páginas e que nessas páginas, de uma maneira bem didática, se desenvolve aquele conteúdo agradável para que você possa se desenvolver. Como que você faz para ter essa revista? É simples, é só falar com a gente. Você pode falar com a gente mandando uma mensagem pelo WhatsApp, pode falar com a gente ligando para nós, você pode entrar lá também no site da Escola Bíblica da Novo Tempo. Quando você entra no site, tem um dos passos lá que é a pergunta como foi que você ficou sabendo dessa revista. Aí você clica lá, Fé para Hoje e continua, e isso vai chegar até você. Você pode também, ao ser atendido, falar isso, você vai dar algumas informações que serão protegidas, nós somos éticos com aquilo que faz parte da sua vida e a revista chegará até você gratuitamente. Essa é uma oportunidade de ouro. Posso te provocar? Você aceita a provocação? Você é responsável por todas as perguntas que você não fez. Portanto, a única pessoa hoje que está entre a revista, um conteúdo bíblico muito bom, e você, é você mesmo. A única pessoa que está impedindo você de ter essa revista é você, porque você pode pegar o celular agora, mandar a mensagem enquanto o programa está acontecendo e você não vai perder nenhum dos dois, tá bom? Então faz isso agora. Um ponto de partida para toda boa reflexão é a gente nominar as coisas, estabelecer conceitos. Isso vai facilitar muito. Quer uma dica? Quando você quiser conversar com alguém ou quando você quiser desenvolver seu raciocínio sobre algo, domine conceitos. Pegue um pouco, veja as palavras que nós estamos usando e use a estrutura bíblica para nominar. Isso é importante. Por exemplo, existe uma palavra que nós usamos muito, que é a palavra tecnologia. A palavra tecnologia deriva de uma outra que é técnica. Técnica e tecnologia não é a mesma coisa, elas não são palavras iguais. E é por isso que a gente pode começar e deve começar essa conversa pensando nisso. Técnica são todas as regras de atuação que uma pessoa usa para aplicar algum material. Portanto, quando um marceneiro se aproxima da madeira, ele aplica técnicas para transformar a madeira. Então, o domínio técnico é um domínio de um conhecimento para a transformação da natureza. Tecnologia já é uma outra palavra que envolve algo a mais aí, a logia, o logos, a lógica. Passa por uma mentalidade. Portanto, tecnologia é quando a aplicação dessas regras já tem um objetivo específico. Então, sempre quando um material, quando algo foi alvo de tecnologia, ela, mesmo antes de chegar até você, já tem um objetivo definido. Veja, vamos aplicar assim. Eu posso dominar uma técnica de informação, uma técnica para lidar com vidro, técnica para lidar com plástico, técnica para lidar com lítio. Mas ao fabricar o celular, existe um objetivo já na fabricação de um celular. E o objetivo primeiro da fabricação de um celular não é você ter o uso do aplicativo do bolso na mão. Isso aqui é um objetivo que vai aparecer depois. O objetivo de um celular primeiro não é você falar com uma pessoa que está longe de você. Quem fabricou um celular, desenvolveu essa tecnologia, desenvolveu para vender para você. Então, essa
Tecnologia é uma técnica aplicada à fabricação para fins de consumo. Isso tem para a gente um significado muito importante. Qual é? A despeito do que eu vou pensar depois que eu adquirir determinado produto, que foi produto de tecnologia, eu tenho que lembrar que alguns objetivos são anteriores e isso sugere uma reflexão. Olha, eu vou pensar no celular. Estamos numa sociedade de consumo e consumir é uma coisa muito importante dentro de uma sociedade tecnológica. Vou dizer isso e falar para você como cristãos. Se alguém pensar numa pesquisa que desenvolve técnicas para a cura de determinada doença, há uma crítica que os cristãos devem fazer para essa sociedade de consumo, porque o desenvolvimento da pesquisa passará pelo pensamento de alguém do quanto aquilo é vendável ou não. É assim que funciona. Coisas que não vendem geralmente não recebem incentivo e a tecnologia não se desenvolve, porque vivemos, repito, numa sociedade de consumo. Essa é a primeira crítica que um cristão deve fazer, repito, porque tecnologia, na palavra de Deus, ela existe para o benefício de outros seres humanos. Eu vou buscar a palavra de Deus agora com você e você vai perceber como isso acontece e é surpreendente pensar como isso está em Gênesis, porque geralmente pensamos em Gênesis como um mundo pré-histórico, não é assim? Fecha os olhos e imagine o Éden. O que tem lá no Éden? 2 homens, um homem e uma mulher ali, aí você vê árvores, plantas, não é? Animais, rios, alguns desenham montanhas e vales. Não tem nada de tecnologia no pensamento das pessoas. A gente pensa numa natureza intocável, intocada. E se pensa também Adão e Eva, que estão andando por ali e eles estão vestidos de maneira como um homem das cavernas, homens pré-históricos. Eu nunca vi um desenho de Adão e Eva cujas roupas deles colocadas no Éden não fossem roupa de homens pré-históricos. Por que esse pensamento vem? Porque ele é decorrente de um outro pensamento, a de que Deus entregou a natureza para a gente intocada. Isso faz parte de uma ideia equivocada de santidade. Santidade, numa ideia fora da Bíblia, é algo que não pode ser usado, não pode ser alcançado, não pode ser tocado. Não toque nisso porque é santo. Não toque nisso, não mexa nisso porque foi separado. Mas a ideia bíblica de santidade é o oposto disso. Não existe nada na Bíblia que seja santo e seja inútil. Sim, por exemplo, o púlpito lá da sua igreja é santo? A resposta correta é sim, é santo. Ele é produto de uso de técnica? Sim. Foi aplicada tecnologia nele? Sim. Para quê? Para que a partir dele haja uma melhor comunicação na pregação do sermão. Vamos olhar para o texto? Gênesis capítulo 1, verso 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E agora eu quero que você preste mais atenção. Tenha ele domínio, e aí há uma lista de animais, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e todos os animais que rastejam sobre a terra. No verso 27, no 28 diz assim, e os Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multipliquem-se, enchem a terra e dominem-a, sujeitem-a. O homem foi feito para sujeitar a terra e dominar a terra. Isso significa, e alguns chamam isso de mandato cultural. Essa ordem, traduzindo, é se espalhe pela terra, produzam cultura, façam arte, façam músicas, dominem a madeira, façam casas para si, desenvolvam técnicas e tecnologias para abençoar uns aos outros. Deus entrega a terra para o homem e a terra é perfeita, mas perfeita e intocável não é a mesma coisa. Veja, Adão foi feito, e a maneira como Adão foi feito, ele foi feito para se desenvolver. E foi feito para que ele pudesse desenvolver todos os seres ao seu redor. Portanto, ao se aproximar dos animais, Adão poderia inventar coisas para que esses animais tivessem uma vida ainda melhor? Sim. E a pergunta, mas tem como melhorar a vida no mundo perfeito? Faz parte da perfeição o desenvolvimento. Nós vamos um dia morar na eternidade com Deus e seremos encontrados depois de milhares de anos do mesmo jeito que fomos? Não, essa mente criativa, essa mente em desenvolvimento vai passar o tempo todo criando, inventando, dominando, sujeitando. O homem foi feito técnico, foi feito para uso, para desenvolver tecnologia. O homem é um ser cultural e inventivo à imagem do seu Criador.
Há uma lição para a gente entender sobre tecnologias quando a gente percebe um contexto onde o homem está já no seu ambiente de pecado. Gênesis capítulo 4, presta atenção no texto. Gênesis capítulo 4, verso 17 diz: E Caim teve relações com a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e chamou de Enoque o nome do seu filho. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael gerou Metusael e Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si duas esposas, o nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai de todos os que habitam em terras, tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. O que a gente percebe nesse texto é a genealogia de uma geração inventiva. A lista começa com Caim edificando uma cidade, e a gente já vê aqui um projeto de engenharia, um projeto urbano. E há, sim, claro, um domínio de técnica e de tecnologia com o Caim edificar uma cidade. Vemos uma lista de pessoas que dominam metais e dois se destacam por causa da sua maleabilidade, por causa da potência, do potencial que esses dois metais têm para que se façam muitas coisas, bronze e ferro. E eles são artífices de todo o material cortante. Há um desenvolvimento a partir de escavação, da descoberta desses metais e do uso desses metais no dia a dia. Também a gente vê, a partir do domínio de técnicas ao produzir e manusear materiais, instrumentos musicais sendo desenvolvidos. O que é importante para a gente ao olhar para esses textos? Primeiro, todo o material descoberto, o uso desses materiais e a aplicação de técnica para esses materiais não é descrito como pecado. Não há, sim, um valor moral colocado ali. Não use ferro, não use bronze, não faça instrumentos musicais. Muito pelo contrário, nós estamos aqui, estamos cercados dessas coisas. Você está me ouvindo e é bem provável que você esteja ouvindo uma trilha sonora que foi produzida a partir de alguém tocando instrumento musical que está cheio de metais, por exemplo. E moramos em cidades, uma boa parte de nós. Não há uma descrição de pecado sobre isso. A segunda coisa muito importante é o desenvolvimento da inteligência para que haja tecnologia não é restrito ao povo de Deus. Sim, Deus abençoa o mundo e coloca dons nos homens, e os homens usam suas habilidades, têm desenvolvimento das suas habilidades e inventam coisas, e não necessariamente isso seja resultado da ação do Espírito na vida delas, como alguém que está num relacionamento sadio com Deus. É bom lembrar que Paulo vai falar disso. Essa sabedoria inventiva não pode ser parâmetro nem para a santidade e também não pode ser parâmetro para dizer que Deus não usa todas as pessoas para isso. Os descendentes de Caim são claramente maus, mas eles desenvolvem tecnologias que abençoam todo mundo. Você hoje vai ao médico e uma boa parte das técnicas desenvolvidas ali, da tecnologia que salvou sua vida, não foi produzida numa igreja. Você vai ao dentista, você vai ao banco, nós passamos o tempo todo sendo beneficiados por invenções, por desenvolvimento científico, e é bênção de Deus. E nós oramos, inclusive, quando fala: Senhor, ajuda meu amigo, meu parente que vai fazer um exame, que dê tudo certo, e ele só vai fazer o exame porque alguém inventou isso, e esse alguém pode não ter sido batizado na sua igreja. Deus abençoa, portanto. E aqui a gente vai caminhar para algo muito importante. A tecnologia, a técnica em si, não é moralmente errada, ela não é necessariamente pecaminosa. O que determina a santidade ou a carnalidade é a pessoa e as decisões que ela vai tomar para esse desenvolvimento técnico, para o seu uso. E a gente vai ver no dilúvio algo muito importante para a gente entender sobre isso. Quando nós olhamos para o dilúvio, nós vamos concluir que os descendentes de Caim todos morrem. Só sobra Noé, a sua esposa, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Noé não era descendente de Caim. Não existe no planeta hoje nenhum descendente de Caim vivo. Eles morreram todos. Mas ao descer da arca, nós vamos perceber que desse ponto para frente,
o uso de tecnologia com metais, bronze e ferro, o desenvolvimento de instrumentos musicais, as cidades, a pecuária e muitas coisas que foram invenções dos descendentes de Caim permanecem intactas. A tecnologia foi salva na cabeça das pessoas que foram salvas durante o dilúvio. Quando Noé desce da arca e os seus filhos descem, eles descem sabendo que existem essas coisas que já foram inventadas e é bem provável que eles dominavam essas técnicas e muitas delas e foram desenvolvidas depois. O que isso nos entrega de lição muito importante? Deus preservou a tecnologia na mente daquelas pessoas que ele esperava que usaria a tecnologia a partir de uma outra perspectiva, de uma outra filosofia, de uma outra crença. A Arca de Noé e o dilúvio traz-nos conhecimento bíblico e uma revelação da verdade primordial para entendermos como lidamos na relação que temos conosco e a tecnologia e o que Deus pensa sobre tudo isso. No livro de Gênesis, capítulo 6, Deus dá uma ordem para que Noé faça a arca. E perceba o texto. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e revestirá com betume por dentro e por fora. A partir dessa frase, Deus dá para Noé as dimensões da arca e entrega um projeto náutico para Noé. Podemos inferir aqui algumas coisas muito importantes. A primeira é, nem toda tecnologia, nem todo desenvolvimento de saber para manuseio da natureza é necessariamente humano. Sim, a Bíblia deixa bem claro que Deus entregou para Noé um mapa e entregou para Noé o uso técnico, por exemplo, do betume, que é um impermeabilizante. A gente vê um grande projeto, enorme projeto náutico, o mais famoso de todos os tempos, e ele vem do céu para a terra. Eu posso acrescentar aqui uma provocação muito forte sobre um domínio tecnológico que caracteriza a humanidade, que é o da linguagem e da transmissão do conhecimento por escrita. Sim, se você pegar qualquer manual e livro de história, você vai já perceber que ela se refere aos fenícios como a escrita cuneiforme e há uma data anterior, bem anterior a Cristo, entre 4.000 e 3.500 a.C., e o desenvolvimento da tecnologia de escrita egípcia, a escrita hieroglífica, que ela não é necessariamente na mesma categoria da escrita cuneiforme, mas é uma comunicação por meio de símbolos. Mas Deus escreve. E lá no Sinai, Deus entrega para Moisés uma tábua escrita. E, obviamente, ela está escrita na língua que os hebreus dominam. Mas é mais do que isso. No livro de Daniel, há uma grande cena de julgamento no céu, onde assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. O salmista diz que todos os dias da sua vida foram escritos no livro de Deus. E no final da história, lá no livro de Apocalipse, o livro da vida do Cordeiro, há um livro. Veja, podemos pensar em livros descritos no céu como simplesmente a forma como o profeta entrega uma mensagem, pensando na sua forma humana, na cultura terrena de dizer e de expressar o que ele viu. Mas também podemos, sem nenhum medo de errar, entender que se há um livro, há uma técnica de registro e há uma técnica de transmissão desse registro a partir daquilo que a pessoa lê, entende no que foi chamado de livro. Então existe um objeto de transmissão de conhecimento, o que também podemos chamar de mídia, e existem símbolos decodificáveis nesse objeto de transmissão de conhecimento. Escrita. Se a escrita é grega, se a escrita é hebraica, se ela é suméria, se ela é cuneiforme, se ela é hieroglífica, não importa, há escrita no céu. Há uma transmissão simbólica de conhecimento. Há registros. Isso também nos leva a uma conclusão maravilhosa de que nem toda tecnologia ela é inventada pelo homem. Por exemplo, música. Música existe antes de que o ser humano existe. É bem provável que Deus tenha cantado junto com Adão. E Adão aprendeu suas primeiras lições musicais com os anjos do céu, com Deus, cantando junto. Imagina o dueto que Adão fez com Deus. Deus entrega técnicas para cá. Eu queria que você, neste programa, tirasse algumas conclusões e a gente vai revisar aqui os nossos pontos. Primeiro,
Deus fez o homem um ser inventivo, criativo e com autorização de usar a sua inteligência para modificar, para transformar a natureza. Segundo, há um objetivo nisso, e o objetivo claro é para que Deus seja glorificado e que haja cada vez mais desenvolvimento para o auxílio de outros seres. Podemos perguntar se havia problemas para serem resolvidos, se havia doenças para serem curadas, se tem problemas de transporte. A resposta é não. No princípio não há nenhum problema a ser resolvido. O que há é uma comissão. O que há é um mandato, o que há é um perfil, uma característica do ser humano como ser em desenvolvimento, e Deus não põe limite para as bênçãos. Aprendemos também que Deus abençoou o mundo com inteligência, com talentos, com dons, com domínio técnico, e essa bênção não está restrita à igreja. As bênçãos restritas ao povo de Deus estão dentro do contexto da aliança, mas Deus coloca bênçãos no mundo e ímpios são responsáveis diante de Deus pelo que eles inventam, e santos também são abençoados por coisas que eles não inventaram. O que determina se aquilo é espiritual ou se aquilo é carnal é a intenção do coração de se entregar a Deus, você mesmo, como instrumento nas mãos de Deus. Você tem um aparelho de televisão, um carro, um celular. Nós estamos cercados de usos tecnológicos, temos desafios. Diante de Deus, existe uma ética a ser colocada, e eu queria que neste programa nós terminássemos pensando na ética de Deus para o uso e domínio da tecnologia. O tempo todo você é chamado, e há um contexto cultural onde dizem que o limite da tecnologia, o que se pode e o que não pode, é aquilo que ela não consegue ou pode alcançar. Nós ouvimos essa conversa o tempo todo, eu vou reformular a frase para ser mais compreendida. O que se fala hoje sobre tecnologia é o que ela não faz é o que ela não consegue fazer. Cristãos pensam com uma outra ótica. Deus disse que o que a gente não deve fazer é o que fere o outro e ofende a Deus. Isso é o que não se pode fazer. Tem coisas, tem ações que a tecnologia vai alcançar, mas repito, o que não se pode fazer com a tecnologia não é o que ela não consegue. O que não se pode fazer com tecnologia é o que Deus proibiu, ou seja, o uso de uma técnica destrutiva, tanto para a natureza quanto para as outras pessoas. Deus criou, entregou e domina a tecnologia. Quero que você descanse ouvindo esse programa, relembrando que Deus é soberano. Quando a tecnologia em Babel ultrapassou os limites, Deus disse, desse ponto você não vai passar. E Deus impede que os homens ajam ilimitadamente. Você pode estar com medo aí da inteligência artificial e de outras coisas que estão acontecendo no mundo, pensando até onde isso vai parar. Para na soberania de Deus. Você não precisa ter esse tipo de preocupação. Quero que você lembre também que Deus te criou para ser satisfeito nele, para ser um ser inventivo, criativo. E na eternidade nós vamos viver essa alegria criativa. Está pensando como será a sua casa no céu? Você já pode ter pensado que Deus vai te entregar uma casa, mas ele fala mais do que isso. Deus te fará perfeitamente criativo, para que a sua casa seja do jeito que você sonhou que seja. Você vai ter inteligência, capacidade, e Deus vai prover recursos para que você termine lá o que não foi possível terminar aqui. E que Deus te abençoe e você descanse nisso. Eu marco um encontro com você para o próximo programa.